Olá pessoal, estou de volta, boa noite para todos. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Conhecido como dia de domingo. Hoje é 26 de maio, né? Vai entrar no mês de abril. E quero convidar vocês para me seguir no canal Forasteiro, o Destemido 02 aqui no YouTube. Ou pode me seguir também no Facebook, lá, Valdicélia Monte da Silva. Se inscreve aí que os conteúdos que eu trago aqui são simples e detalhados, né? Para que você não fique enganado. No meu canal, Forasteiro Destemido 02, você tem acesso aos assuntos políticos, do que acontece na política, e também você tem acesso aqui ao conteúdo da Palavra de Deus, certo? Eu gosto de estudar. Quero logo dizer para vocês que eu não faço parte de sistema religioso nenhum, certo? Creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, creio no Filho dele que morreu por mim, e creio nas Escrituras Sagradas como um livro inspirado por Deus para mim e para você, ok? Então se inscreve aí, compartilha e vamos lá o que interessa. Okay? Olha, gente, esse vídeo que eu estou gravando aqui, você tem carta branca para compartilhar ele para quem você quiser, ok? Compartilha ele para o teu Face, para os teus amigos do grupo, para a tua família, que aqui é um canal de respeito, aqui não se fala palavrões, aqui não passa por cima do direito dos outros, né? Aqui traz o assunto como se deve trazer. E eu queria falar hoje aqui sobre templo. Você sabe o que é templo? Não? Templo tem várias formas de você identificar o que é um templo, né? No campo religioso, tem dois tipos de templo. Tem um templo feito pelos homens, que é aquela prédio que ele chama de igreja, né, onde as pessoas se dirigem para ir lá prestar culto e louvor. E existe o templo feito por Deus, que somos nós. Nós somos o templo também, né? Bem, mas o que a gente vamos estudar aqui é como Jesus tratou o templo feito pelos homens, certo? Como hoje a gente vê aí o Templo de Salomão, construído por Edir Macedo, né? Belíssimo templo, a gente olha assim, é coisa de encantar. Eu estive dentro de um templo aqui da Igreja Universal, aqui em Feira de Santana, não pude entrar, porque o vigilante não deixou, né? Eu ia fazer uma filmagem, mas eu vi de fora assim, é coisa de cinema. É um templo onde acomoda ali 5, 6, 7, 8 mil pessoas, né? Coisa grandiosa. Você vai para o templo da Igreja Adventista, também você vê cada catedral, cada templo, né? Eu mesmo fiz parte dessa igreja durante um certo tempo. Eu já fui adventista do sétimo dia há muito tempo. Fui batizado na Igreja Adventista do sétimo dia e era acostumado a frequentar templos pequenos e templos grandes, né? Mas vamos ver como foi que Jesus tratou esses templos que os homens constroem com as mãos. Vamos lá. Mateus capítulo 24. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os discípulos chegaram perto dele, chamou sua atenção para o edifício do templo. Ponto. Onde é que Cristo estava? Cristo estava no templo. Cristo era um local onde ele ia adorar. O Pai ia prestar louvor ao seu Pai, o Deus invisível. Cristo também juntava-se com os discípulos, né? Se juntava com os que já estavam lá e iria lá no templo, naquele local onde eles escolheram para adorar a Deus. Mas quando Jesus estava saindo do pátio do templo, os discípulos acompanhou ele, botou assim na mão, bateu no Senhor, olha para aqui para trás. Cristo olhou e viu o templo. Disse, olha,
Que templo, né? Diz o texto que os discípulos chamou a atenção de Cristo para que ele visse o templo, para que ele observasse aquela magnífica construção de Salomão. No verso 2 diz: então ele disse, Jesus olhou o templo e aí respondeu para os discípulos: olha, agora preste atenção. Vocês estão vendo esse templo? Pois eu afirmo a vocês, disse Jesus, disse Cristo, né? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que você acha como foi que os discípulos receberam aquela mensagem? Cristo estava dizendo que aquele templo ia ser derrubado pedra por pedra, ia por terra, ia a lona. Como de fato essa profecia aconteceu no governo de Tito, não me lembro mais o ano, mas sei que o imperador Tito, ao invadir Jerusalém, levar os hebreus cativos, ele derrubou o templo, não sei quantos anos depois de Cristo. O texto é curto, é só 2 versículos, mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês. Vocês que é membro de uma igreja, vocês que é membro de um sistema religioso, que tem seu nome lá no livro, você que foi batizado lá, vocês que vai aos cultos dia de sábado, você que vai aos cultos dia de domingo, vocês que vai aos cultos nas quarta-feiras, hoje, os templos construídos pelo sistema religioso que hoje tem, também é considerado uma coisa sagrada. O templo de Salomão também era respeitado e era considerado como um recinto sagrado. E era sagrado. Mas quando eles começaram a profanar o templo, quando eles começaram a vender cabra, vender ovelha, e quando eles começaram a negociar dentro do templo, eles profanaram o templo aonde Salomão tinha feito para que o povo de Deus fosse adorar. Eles profanaram. E aí o resultado dessa profanação era que ia aparecer um imperador, e esse imperador iria derrubar o templo que eles estavam ali reverenciando. O templo da sua igreja, da igreja que você congrega, da Assembleia de Deus, da Adventista do Sétimo Dia, da Católica, do Espiritismo, o templo da igreja Salomão, de Macedo, R.R. Soares, esses templos feitos aí, está sendo ou não está sendo profanado? Sim ou não? O que é que você acha? Está ou não está sendo profanado? Claro que está sendo profanado, gente. E eu vou te dizer porque está sendo profanado. Primeiro, eles continuam com o espírito de comercialização. Aquele mesmo espírito que tinha dentro do templo na época dos sacerdotes Anás, Caifás. Eles profanaram o templo quando começaram a comprar e vender dentro do templo. Já comprou alguma coisa depois do culto na sua igreja? Já comprou algum livro oferecido por esses renomados escritores, pastores, dentro da igreja, dentro do templo? Eu já. Eu fiz parte da igreja adventista do Sétimo Dia, e quando terminava o culto a gente via os livros, várias coisas se vendiam, né? Aquelas infringes dentro do templo, ali na porta do templo.
Está ou não está o templo profanado hoje pelo mesmo espírito de comercialização? Após eu te aviso, assim como Cristo me avisou, que essas igrejas, que esses prédios, todos irão ser derrubados, todos irão cair, todos irão ir por terra e não ficará pedra sobre pedra nesse templo de Edir Macedo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque é para lá que os líderes da igreja chamam. Mudou-se a palavra de Cristo quando ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Os pastores estão dizendo: vinde, não é o ide. Cristo disse que a gente temos que sair de dentro desses prédios, de dentro desses templos profanos, aonde se comercializa, aonde se faz teatro. Já viu igreja fazer teatro? Eu frequentei uma igreja que fazia aquelas ensinações teatral. Onde é que já se viu isso? Isso é profanação do templo. Isso é profanação do recinto sagrado. Quando se faz teatro dentro da igreja, quando se comercializa dentro da igreja, dentro do templo. Pois como Cristo profetizou que Jerusalém não iria ficar pedra sobre pedra, que não iria ser derrubado, esses templos também famosos dessas igrejas modernas também irão cair, também irão por terra, porque o mesmo espírito de comercialização que aconteceu na época dos apóstolos, no templo de Salomão, também acontece. Já viu que igreja que vende jornais, óleo ungido, livro, já falei, né? Vende a palavra de Deus, quando eles cobram 10% dos dízimos? Está ou não está sendo um local de comercialização? Igreja de Macedo, R.S. Soares, Valdomiro Santiago, Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus. Essas igrejas aí, já viu comercializar-se alguma coisa dentro delas, já ou não já? Comenta aí, vai nos comentários. Então, o que é que você deve fazer? Deve deixar de adorar a Cristo? Não. Não. Porque você percebeu a idolatria e a profanaria dentro do templo, onde se faz até teatro, aquelas encenações que eles fazendo papel, dizendo: eu sou Abraão. Já viu isso? Mentindo, profanando, porque você que vai fazer aquela cena, você não é Abraão. Eu condenei essa prática uma vez dentro da igreja adventista do Sétimo Dia, porque estavam fazendo esses teatros dentro do templo. Mas o que é que você deve fazer? Deixar de adorar a Deus? Não, você tem que continuar adorando a Deus. Aonde? Aonde? Não existe um lugar determinado para se adorar a Deus, gente. Não existe. Se você for pegar João capítulo 4, você vai ver a mulher samaritana achando que o lugar de adorar era ali no monte. É João capítulo 4, é isso mesmo. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana, aquela mulher que estava tirando água do poço de Jacó, e Jesus apareceu por volta de meio-dia ali. E por que meio-dia? Porque era o horário que a samaritana iria buscar água, porque logo cedo quem pegava eram os judeus, e os judeus não se davam com os samaritanos. Então a samaritana procurava aquele horário para ir buscar água, porque sabia que naquele horário não tinha judeus pegando água. E por incrível que pareça, por divina providência,
Ali estava Cristo, um judeu, mesmo no horário que a samaritana achava que não ia encontrar um judeu. E ali teve um diálogo, a samaritana com Cristo. E a samaritana chegou e disse: Senhor, eu sei que és profeta. Nossos pais diziam que o monte é o lugar de adoração. Mas os judeus, o teu povo, isso foi o diálogo que aquela samaritana estava tendo com Cristo. Mas o teu povo diz que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, no templo de Salomão. Sabe qual foi a resposta de Cristo? A resposta de Cristo foi: a resposta de Cristo foi: o lugar de adoração não é nem no monte nem em Jerusalém, porque o Pai procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Então não tinha um lugar determinado. A samaritana pensava que era no deserto. O judeu dizia que era em Jerusalém, no templo. E Cristo disse: nem nenhum lugar, nem em outro. Porque o Deus procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Não tem um lugar determinado. Mas esses pastores de hoje, esses pastores modernos, dizem que não. Diz que você tem que ir para a igreja, que você tem que ir para o templo, que é lá que Deus está. Deus não está no deserto. Deus não está na sua casa. Deus não está junto com a sua família. Deus não está ali na roça. Não, Deus está lá no templo, é ali. Eles dizem isso. O que é que você deve fazer então? E aqui descobriu essa verdade. Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz do céu que disse: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para não concorrer nas suas pragas que irei derramar sobre ela. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Sai desses templos, aonde eles se consideram sagrados, aonde que se vende jornais, vende óleo. Profanaram o lugar. Profanaram. Vendendo a palavra de Deus, pastor assalariado. É ou não é? Então ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Deus disse. E vai para onde? Não, adore a Deus aonde você estiver. No seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, com o seu neto, com alguém que queira se reunir. Mas abandone aquele templo, porque não ficará pedra sobre pedra que ali não seja derrubado. Não é eu que disse, disse Cristo. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Compartilhe o vídeo. Você é o templo de Deus. 2 Coríntios diz que nós somos o templo de Deus. E não aquele prédio. Lá é o curral onde os pastores se ajuntam em quantidade para tirar muito dinheiro. Não se engane. Não se engane. E lá ele vende jornal. Lá ele vende óleo ungido. Lá ele vende água benta. Lá ele vende livros. Lá ele vende a palavra de Deus. Profanou. Vai permanecer lá? Fala para mim. Fala para Deus. Vai permanecer aí dentro? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4.